Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Um feliz 2026. Você está vendo que eu estou em um ambiente diferente? Estou aqui na casa da minha irmã, no sítio, e eu gosto muito de estar aqui nesses períodos de Natal, final de ano. Primeiro, porque a gente se reúne em família, temos a oportunidade de, às vezes, abrir a palavra de Deus e a gente sempre ter um momento ali juntos, uma reflexão. E eu gosto de estar aqui junto delas. Estou com minha esposa, estou com meu filho, mas de forma especial, eu queria trazer para vocês uma felicitação diferente. Em um texto do livro de Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 1, ela dá um desejo bem interessante do ano que se inicia. E eu quero ler com vocês o que se encontra no volume 1 do Testemunhos Seletos, na página 239, diz assim, ó: Ao entrares em um novo ano, faze-o com nova resolução de servir direção progressiva e ascendente, ou seja, para frente e para cima. Seja a tua vida mais elevada do que tem sido até aqui. Faze com que o teu objetivo não seja buscar o próprio interesse e prazer, mas promover o desenvolvimento da causa do teu Redentor. Não permaneças numa atitude em que sempre necessites tu mesmo de auxílio, e outros tenham de guardar-vos para te conservar no caminho estreito. Pode ser forte para exercer influência santificadora sobre os outros. Pode ser forte. Podes estar em atitude em que o interesse de tua alma se desperte para fazer o bem aos outros, para consolar os aflitos, fortalecer os fracos e dar teu testemunho em favor de Cristo. Sempre que se ofereça oportunidade, vise em você honrar a Deus em tudo, sempre em toda a parte da sua vida. Põe a Deus e a tua religião em primeiro lugar em todas as coisas. Eu achei interessante essa forma dela felicitar. Ao entrar no novo ano, façamos planos, sabe? A gente escuta muitas pessoas dizerem assim: que você tem um ano de paz, prosperidade e saúde. Mas as pessoas pouco se importam com a paz espiritual, com a saúde espiritual e com a prosperidade espiritual, sempre voltado para coisas deste mundo. E diante disso, a lição de hoje, quando Paulo está aqui falando, a lição falando sobre as igrejas de Filipos e Colossos, eu achei de uma importância ímpar, porque Paulo, na situação adversa quando ele estava na prisão de Roma, mas ele traz ânimo para os outros. Nós, irmãos, não vamos ser hipócritas, nós temos coisas que sofremos, mas passar para o mundo uma experiência e um otimismo de algo melhor é até cura para nós mesmos. Foi isso que Paulo escreveu a Timóteo quando ele fala assim: tenha cuidado de você mesmo e da doutrina, e persevera nisto, pois fazendo assim, você salvará você e aos outros. Então nós seremos salvação para as pessoas. Eu li aqui para vocês no texto de Ellen White que nós saibamos consolar os aflitos, trazer ânimo àqueles que estão desanimados e fazer com que cada pessoa na sua esfera de vida tenha propósito para o que Deus quer fazer. E aqui, Paulo faz isso para a igreja de Colossos e a igreja de Filipos. Nas duas cartas, irmãos, que Paulo escreveu, em ambos os casos, ele os chama de santos e fiéis. E aí também especifica até um grupo de líderes, diáconos e anciãos. E o que é que eu tenho a dizer em relação a isso? Paulo felicitava a eles de uma forma de que a vida deles era uma vida de santidade, chamando eles de santos e fiéis. Santos são aqueles que são separados de Deus ou para Deus em prol de um propósito espiritual. Não seria essa a função de um sacerdote? A lição colocou aqui dois textos, Êxodo capítulo 19 e 1 Pedro capítulo 2. Em ambos os casos, fala-se sobre sacerdócio. E eu quero finalizar aqui com vocês falando sobre isso. Ponto número 1. Em Êxodo 19, Deus disse que ele tinha como plano e propósito que todo Israel fosse uma nação de sacerdotes. Sacerdote, como vocês sabem, significa representante do que é sagrado. Sacer, sagrado, e otis, representante, ou aquele que se põe à frente. Cristo é o nosso representante por excelência do que é sagrado, porque ele é chamado de oferta de Deus para resgatar a raça humana. Nós precisamos também ser sacerdotes para os outros, ou seja, intermediadores entre Deus e o povo, para que através de nós, nosso testemunho, nossos conselhos e orientações sirvam para trazer à pessoa um sabor de vida diferente. E Paulo, mesmo vivendo em uma situação adversa, ele orientou, admoestou e animou, em especial, o povo de Filipos e Colossos. Diante disso, Deus queria que todos nós fôssemos uma nação de sacerdotes, o que infelizmente não aconteceu,
Porque no capítulo 19 do livro de Êxodo, Deus faz menção a esse encargo para o povo de Israel de forma generalizada, se eles obedecessem à lei de Deus. Isso está em Êxodo 19, versos 5 e 6. Quando você encontra lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, ele fala assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim, se nós fomos chamados de Deus para sermos representantes do sagrado, devemos fazer valer. O plano de Deus, lamentavelmente, não foi executado. Depois, só a tribo de Levi foi uma tribo separada para o sacerdócio. Mas nós seremos representantes do sagrado para sempre, quando ele voltar. Embora nenhum mundo necessitará de salvação, mas o resgate de Cristo nos tornará líderes ou pessoas que terão autoridade diante de Deus para com os ímpios, em especial até no período do julgamento, no período milenial. Mas em suma aqui, eu quero concluir, hoje, sejamos sacerdotes de Deus para com os outros. Primeiramente, do nosso lar, auxiliando nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos e filhas, irmãos e irmãs. Deus nos concedeu essa honra, essa dádiva. Abrace-a e que em nome de Cristo, 2026 seja para você um ano de um sacerdócio real. Um ano onde você possa de fato ministrar em prol de sua família. Primeiramente, trazendo salvação para a sua vida e para os outros. Paulo escreveu essas duas cartas com esse propósito, trazendo a eles ânimo aos chamados de santos e fiéis e dizendo que eles tinham por Deus propósito de salvação. Que assim sejamos nós também e façamos valer os planos de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por nos escolheres para ser teus servos. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos à altura da tua escolha. Que o Senhor nos perdoe quando às vezes queremos servir a nós mesmos, mas que nós estejamos dispostos a servir unicamente ao Senhor, pois foi para esta causa que o Senhor nos criou. Nos ajuda, Senhor, a termos propósitos de vida diante de tua presença. Dá-nos a tua paz, um feliz 2026 com a tua presença e nos enche com a esperança de Cristo em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo final de semana, um ótimo ano e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja de fato a razão do seu viver. Forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.